Lutar contra o servo de Deus é lutar contra Deus. Este é o tema da nossa palavra de oração de hoje. Bom dia, eu sou o pastor Rodrigo Mocelin e é um prazer ter você aqui comigo, ter você aqui conosco. Nos nossos devocionais aqui de manhã, nesta semana, nós estamos fazendo com base no Salmo capítulo 2. Estamos trazendo uma palavra de oração para você, baseado no capítulo 2 do livro de Salmo. Aqui, no livro de Salmo capítulo 2, Davi está para ser alçado à posição de rei, e há uma multidão de inimigos que se levantaram contra Davi. E aí Davi diz isso no verso 1, né? Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido. Para Davi, o mundo estar furioso contra ele é o mesmo que estar furioso contra Deus. Por quê? Porque Davi era o representante de Deus aqui na terra. E essa é a verdade sobre todo o povo de Deus, espalhado por todo o mundo. Nós, o povo de Deus, nós somos a representação de Deus, a expressão de Deus aqui na terra. Lutar contra nós é lutar contra o próprio Deus. Não por acaso, você deve se lembrar, a Bíblia fala que Paulo estava perseguindo os cristãos. Ele já havia tomado cartas das autoridades para então matar, perseguir cristãos. Depois de ter pegado essas cartas, ele então saiu em seu caminho para perseguir os cristãos. Na estrada para Damasco, diz o texto bíblico que Deus se revela a Paulo, Deus se manifesta a Paulo. E Deus diz assim para Paulo que estava perseguindo a igreja. Paulo, porque tu me persegues. Ou seja, lutar contra o povo de Deus é a mesma coisa que lutar contra Deus. E na realidade, o ódio de Paulo ali não era contra pessoas, era contra o próprio Cristo, que estava materializado ali, que estava sendo expresso por meio daqueles cristãos. E afinal de contas, a Bíblia não diz que Deus habita em nós? Por isso, lutar contra o servo de Deus é sim lutar contra Deus. Calvino, comentando essa passagem, diz assim: corajosamente, Davi se orgulha de que as tentativas desses homens inimigos tinham sido frustradas, porquanto travaram batalha não contra o homem mortal, mas contra o próprio Deus. É por isso que a única coisa que você precisa mesmo se perguntar é se você é realmente povo de Deus. Se você é realmente um filho de Deus, como Davi diz aqui, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Davi tem essa convicção de que Davi é filho de Deus. Você tem essa convicção? Porque se você for o filho de Deus, lutar contra você é lutar contra Deus. Dê uma olhada ao longo da história da igreja. Veja isso. Note uma coisa. A igreja pequena, a igreja formada por camponeses, por gente pobre, por gente que não tinha nenhum título pomposo, gente que não tinha contato nas instâncias superiores. Qual a probabilidade desse povo pobre, desarmado, sem nada, desse povo se manter de pé contra o Império Romano? Olha, dá uma olhadinha para trás, 2000 anos se passaram. Aquela comunidade de pecadores e pescadores, pobres, mas crentes em Cristo, aquela comunidade foi preservada. E o Império Romano caiu. Todos os outros governos que lutaram contra a igreja, contra uma igreja muitas vezes pequena, contra um povo muitas vezes tão fraco, politicamente, financeiramente, de maneira até em relação às armas, tão fraco militarmente. Veja isso. Todos esses povos caíram e a igreja do Senhor permanece até hoje. Isso não é uma grande evidência de que o que Davi falou aqui no Salmo continua valendo? Aqueles homens se levantaram contra o ungido de Deus, eles caíram. O povo de Deus foi perseguido e tem sido perseguido sistematicamente. E todos esses impérios ruíram. Império Romano, a Babilônia antes, enfim, todos caíram. O comunismo. E o povo de Deus se manteve. Portanto, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a única preocupação que você tem que ter é se você é de fato filho de Deus. Davi disse isso. O Senhor me disse, eu sou o filho de Deus. Essa é a única preocupação que você tem que ter. Se você é de fato filho de Deus. E como que você sabe se você é de fato filho de Deus? Primeiro, começa pela sua confissão. Se você confessar Jesus Cristo, não é isso que a Bíblia diz? Crer no coração e confessar. A sua confissão é correta? Você teve uma confissão de fé em Cristo Jesus? Porque a salvação é pela fé. A todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, declara o Evangelho de João. Quem creu em Cristo é filho de Deus.
E qual é a evidência de que você é filho de Deus? As suas obras. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Isso não significa uma vida perfeita. O próprio Davi, ele pecou, mas ele se arrependeu, levantou e continuou. Era alguém que andava na luz. Davi ficou até um período. Alguns dizem que levou talvez ali até uns 8, 9 meses, em que Davi ficou ali no pecado, desde quando ele adulterou até quando ele se arrependeu. Um longo período. Mas quando o profeta veio e disse, você está errado, ele se arrependeu e continuou. A sua única preocupação é essa, você é filho de Deus mesmo? Você é filho de Deus? Olhe para a Bíblia. Agora, se você olha para a Bíblia e tudo que a Bíblia declara, você rejeita, você pega apenas aquelas passagens que você gosta e fica então com todos os outros conteúdos malignos e tenta dar uma cara evangélica a todas essas doutrinas malignas, então você não é cristão. Mas se você creu em Cristo e tem caminhado à luz da Escritura, mesmo que muitas vezes caindo, mas levanta e continua, se você tem isso, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, eu posso dizer para você o mesmo que Davi disse aqui, que nós não precisamos temer a nada e nem a ninguém, porque lutar contra o ungido de Deus é lutar contra o próprio Deus. Lutar contra o povo de Deus é lutar contra o próprio Deus. A mão de Deus é sobre nós. A figura que Deus usa para se referir ao seu povo, no Novo Testamento, é de um marido casado que vai se casar com a sua noiva, de um homem, de um noivo que vai casar com a sua noiva. Essa é a expressão. A Bíblia também diz que Deus é o nosso Pai. Deus, nós somos os filhos de Deus. Gente, eu fico pensando se alguém avançasse contra o meu filho, contra a minha esposa, o que eu faria? Eu oraria se eu visse e estivesse ali no momento, que Deus me desse graça e força para avançar diante dessas pessoas e proteger a minha família. Se eu chegasse em casa e visse um homem em cima de minhas filhinhas, tentando abusar delas, eu oraria que o mesmo que Espírito Santo que veio sobre Sansão, fazendo com que Sansão rasgasse homens como se rasga uma folha de papel, eu pediria que Deus viesse assim sobre mim, e eu voaria no pescoço daqueles homens que estão tentando fazer o mal contra a minha família. Você pode ter certeza, é assim que Deus zela por nós, é assim que Deus protege o seu povo. Deus nos guarda, Deus é conosco. Se você é filho de Deus, como Davi declara aqui, lembre-se disso, lutar contra você é lutar contra o próprio Deus. Então não tema nada e nem a ninguém. Nós não precisamos temer chefe, homens malignos, governantes. A mão de Deus é sobre o povo de Deus. A mão de Deus é com o povo de Deus. O Senhor guarda o seu povo. Portanto, levante-se, não tema nada e nem ninguém e a cada dia tenha essa convicção de que você é abençoado. Mas se você ainda vive em pecado, você não tem uma fé genuína em Cristo Jesus, arrependa-se agora, creia, seja salvo e a mão de Deus há de guiar você. Eu quero orar por você, quero orar com você. Senhor Deus e Pai, em relação àqueles que ainda não são filhos de Deus, aqueles que talvez até pensem que são, mas não têm uma fé genuína, e isso é demonstrado por um estilo de vida totalmente pecaminoso, que esses possam se arrepender, crer e serem salvos, que eles possam nascer de novo. Aqueles que estão me ouvindo, Pai, que são povo de Deus já, eu oro para que o Senhor a cada dia dê mais e mais convicção a eles, de que o Senhor é com eles, de que a mão do Senhor é com eles, de que eles não precisam temer a nada e nem a ninguém. Sabendo disso, não importa os inimigos que teremos que enfrentar neste dia, sabemos, o Senhor é conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que a paz, a alegria e a força do Senhor invadam o coração de cada um daqueles que são o teu povo, que estão espalhados por todo este mundo. Que a mão do Senhor conduza o seu povo em mais um dia e que nós podemos todos os dias ter a convicção, que nós possamos todos os dias ter a convicção, somos filhos de Deus, a mão de Deus está conosco, somos amados do Senhor e tudo o Senhor usa para o nosso bem, até aquilo que chamamos de coisas ruins. Em nome de Jesus. Curta, se inscreva, comente no meu canal, ative os sininhos, assista esses vídeos que estão aqui e que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um dia abençoado. Até amanhã, no mesmo horário, às 5 horas. Deus abençoe.